Então, pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos, né, a mais uma atividade do PIBID. Eu sou a professora Sheila e essa semana a gente está com a apresentação das meninas, né, a Sara e a Adriana, Sara e Adriana. Eu vou passar para elas começarem sua apresentação. Adriana, você vai compartilhar a tela a partir daí ou eu aqui? Compartilha, porque o meu computador é meio instável. Ok. Pessoal, confirma para mim se todos estão vendo. Sim, estou vendo. Adriana, avisa quando precisar passar o slide, ok? Só um minutinho, deixa eu só entrar aqui no notebook. Entrou só no celular. Então, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa apresentação. Eu já vou falando que meu microfone vai dar um eco, porque eu estou bem fechada dentro de casa e está tendo muito barulho na vizinhança. Cachorro, tem construção, então, assim, vai estar esse eco no final, tá? Nossa apresentação será: por que a água aumenta seu volume quando congela? Pode passar, por favor. Será apresentado por Adriana Santiago e Sara Matos. É um programa que é o PIBID, um programa PIBID com parceria com a Escola Estadual Washington Barros França e o Instituto Federal. Pode para o próximo. Qual a fórmula da água? Para entendermos esse fenômeno, que por sinal é chamado de comportamento anômalo, vamos relembrar qual é a fórmula da água. Mas aí eu pergunto para vocês, o que seria um fenômeno anômalo? O que seria o anômalo? O que seria isso? Ele quer dizer que ele contraria todo tipo, contraria a natureza, pois em geral ele significa que é fora do normal, fora do estabelecido, diferente, anormal, estranho, irregular. Isso tem o significado anômalo. Então vamos relembrar qual que é a fórmula da água. É H2O, né? Que ela é composta por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Pode passar. Mas por que ela aumenta o volume ao congelar? Por causa da geometria de suas moléculas, quando a água está na forma líquida, elas ficam bem juntinhas uma das outras. Já no estado sólido, como o gelo, acabam se separando. A gente vai entender nos próximos slides o que significa essa parte bem juntinha e essa parte mais separada. Então, aqui ela está composta por... Pode botar, por favor? Isso, ela está composta por 1 oxigênio, a gente pode ver que ele é simbolizado, essas cores geralmente são padrões, simbolizados pela cor vermelha, e 2 hidrogênios, que são simbolizados com as moléculas brancas. Pode passar, por favor. E isso acontece porque o gelo é formado por moléculas de água arranjadas geometricamente em formas de cristais. Quando elas se organizam dessa maneira, deixam mais espaços vazios entre os átomos do que no estado líquido, como iremos demonstrar nos próximos slides. Assim, o gelo fica menos denso que a água e, ao mesmo tempo, que ocupa mais espaço que ela. Aí vamos para uma curiosidade para a gente entender. Para se ter uma ideia, 1.000 quilos de água enche 1 metro cúbico. Com o gelo, basta apenas 917 quilos. O surpreendente é que isso contraria a natureza, pois, em geral, os sólidos ocupam menos espaço que os líquidos. Então, se eu colocasse nesse metro cúbico 1.000 quilos de gelo, ele ultrapassaria esse espaço. Então, é essa a conclusão que a gente chega. E, geralmente, quando a gente vai organizar algum espaço, a gente coloca tudo sólido. Por exemplo, vamos ilustrar como se fosse caixas. Vai caber muito mais caixas organizadas, empilhadas, do que elas bagunçadas como se fosse um líquido mais espesso. Pode passar, por favor.
Aí vemos na primeira gravura, que aí é um cristal de gelo. Então, a gente vai entender, essa é a forma que fica se vendo através do microscópio, mas é também, dependendo se a gente vê em alguma região, tanto fora do país, que neva, a gente consegue ver esses flocos de neve, que no caso é água congelada. Aí vamos entender, no estado líquido, as pontas de hidrogênio fracas deixam as moléculas chegarem mais perto umas de si. Então, podemos dizer que elas ficam mais unidas. No estado sólido, as pontes de hidrogênio se estabilizam afastando-se as moléculas umas da outra. Que a gente esse espaço torna o gelo menos denso do que a água líquida, por isso ela flutua. Então, vamos observar a figura. Na primeira figura, no estado líquido, a gente pode observar que o espaço entre o hidrogênio e o oxigênio está bem pequenininho, são bem mais unidas, então vão fosse bem coesas. Já no estado sólido, elas formam essa forma geométrica hexagonal, que é onde dá esse espaço que torna o gelo mais leve do que a água. Por isso, podemos ver no copo, quando a gente coloca até mesmo refrigerante ou alguma coisa, a gente pode observar que o gelo ele flutua sobre aquele líquido. Pode passar, por favor. Por que o gelo fica menos denso? Primeiro, vamos entender o que é a densidade. A densidade, geralmente simbolizada pela letra D, é uma grandeza que mede a relação entre a massa, simbolizada pela letra M, de um corpo, que é simbolizada pela letra V. Por isso ela ocupa, por ele ocupado, sendo calculada pela forma. Então, densidade, a massa e o volume. Por exemplo, como eu citei no slide anterior, 1.000 quilogramas de água seria a massa. O volume, metro cúbico. Então, é esse cálculo que a gente faz. Então, é D igual a M dividido por V. Densidade igual a massa V dividido por volume. A densidade é a razão entre a massa de um material e o volume que ele ocupa. Por exemplo, a gente for medir a densidade de uma água em certo copo, então, num cilindro, que é uma forma mais exata da gente medir, a gente vai usar essa fórmula. A densidade do gelo ela é menor do que a da água em estado líquido, por ele possuir maior distância entre as suas moléculas, pelas formações da ponte de hidrogênio. Foi o que eu expliquei no slide anterior, que ela faz aquela formação de ponte hidrogênica no formato hexagonal. E causa diminuição na sua densidade, por ela possuir espaço. Então, futuramente, ela fica mais, assim, teoricamente, ela fica bem mais leve. Por exemplo, a densidade da água no estado líquido é 10 gramas centímetros cúbicos, enquanto no estado sólido, que é o gelo, é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Por isso que no copo em que a água e o gelo flutua. Pode passar para o próximo. Aqui, a gente vai entender o seguinte. Vamos especificar bastante, aqui é bem ilustrativo. Quando a água está no estado gasoso, a gente pode observar que as moléculas já ficam espessas, bem espaçadas no ar. Por isso que ela consegue flutuar, que é onde faz a parte gasosa da água, tem aquela liquefação, tudo que a água, como diz, a água consegue ela subir no ar. No estado sólido, que há essa ponte de hidrogênio hexagonal, ela tem esse espaço entre essas moléculas. É onde consegue o gelo ser mais leve, menos denso do que a água líquida. E o líquido a gente pode observar que as moléculas estão bem juntinhas. Aproveitando isso daí, eu vou colocar para vocês aqui, voltando a explicar, por causa de por que o gelo ele fica menos denso. Suas moléculas, quando a água está na forma líquida, elas ficam bem juntinhas uma das outras. Já em forma de gelo, acabam se separando, e isso acontece porque suas moléculas ficam mais arranjadas geometricamente, que é as pontes de hidrogênio. Aproveitando esse slide, que eu quero que vocês fixem bastante, eu quero colocar algumas curiosidades sobre a água, porque a gente vai entender muita coisa, principalmente por ela ser menos densa no estado sólido do que no líquido. Por exemplo, a água é especial por ser a única substância encontrada nos 3 estados às temperaturas normalmente encontradas no nosso planeta. A gente consegue
encontrar facilmente ela em estado sólido, líquido e gasoso. Isso na natureza em geral. Segunda curiosidade, considerada solvente universal. Por quê? Porque ela dissolve mais substâncias que qualquer outro líquido. Terceira curiosidade, a água pura, aquela água que ela não foi contaminada, ela não teve nenhuma diluição com outro mineral, com qualquer outra coisa que a gente encontra, e essa água pura a gente não encontra na natureza, ela é considerada não, ela não é conduente de eletricidade, porque ela torna-se condutora somente quando ela começa a dissolver outras substâncias com as quais ela se conecta. Então, ela pura, ela não conduz eletricidade, por ela possuir uma condutividade igual a zero. Outra curiosidade, a água pura tem um pH de 7, não sendo ácida, porque para ser ácida, ela tem que ter um pH maior que 7, e nem sendo básica, porque ela tem que ter um pH menor que 7. Ela possui 7, exatamente 7 o pH dela. As moléculas da água são altamente coesas. O que significa coesão? É a capacidade que tem de permanecer unida. Então, ela permanece unida devidamente às fontes de hidrogênio. Isso a gente vai estudar mais nos próximos slides, e é onde que eu posso explicar também que a gente pode parar para observar, assim, fizendo um corte no mar, que tem geleira. Geralmente, a água líquida fica embaixo, o gelo ele fica por cima da água, formando aquela camada, por ele ser mais leve, menos denso que o líquido normal. Por exemplo, os icebergs flutuam. Então, a gente parasse em grande quantidade, que é o mar, né, principalmente na Antártida e tal, então a gente vai entender por que esse gelo, esse iceberg flutua. As curiosidades são essas mesmo. Então, assim, dando uma pincelada, então, a gente tem que pensar, sempre lembrar que geralmente o sólido é uma matéria mais densa nos demais componentes químicos que a gente tem na natureza, com exceção da água. Então, a água ela é uma exceção, por ela ser menos densa quando está no estado sólido. Pode passar para o próximo, cara. Bom, pessoal, diante de tudo que a Adriana falou, vimos a fórmula da água, vimos o porquê de acontecer do gelo flutuar na água, por que ele está boiando ali. E dentro de todo esse processo que está acontecendo, da água está em processo de expansão, quando ela está no processo de solidificação, nós temos outros conceitos envolvidos nesse processo. Nós temos ali energia potencial e energia cinética. O que é energia potencial? A energia potencial, olhando para esse exemplo aqui, nós temos o quê? Um jogador se preparando para dar um chute na bola, e no próximo desenho nós temos já o movimento concluído, né? A bola já está em movimento. O que é energia potencial aqui no primeiro exemplo? Temos envolvido dentro da energia potencial o trabalho. O trabalho é o fenômeno físico responsável pela transformação de uma forma de energia em outra por meio da aplicação de uma força. Então, nessa figura, nós temos o exemplo em que eu preciso aplicar uma força para atingir a bola, e essa força tem que ser suficiente para que a bola altere a sua posição. Ou seja, ela vai sair daquele local. Então, essa força tem que ser maior do que... Ela tem que ser suficiente para que ela possa alterar a posição da bola. Ou seja, ela está transformando a energia potencial em energia cinética. Energia cinética, ela é já o movimento da bola. A bola, quando ela está parada, ela está com a energia potencial igual a zero, e quando ela está já em movimento, ela está adquirindo energia cinética, ou seja, teve a transformação da energia potencial em energia cinética. E o que isso tem a ver com a água? A energia cinética molecular. Lembra que eu falei da energia cinética lá da bola? A energia potencial dela era zero quando ela estava parada, e ela adquiriu energia cinética a partir do momento em que teve a transformação através do trabalho. Então,
A energia cinética molecular é a energia do movimento dos átomos. Essa energia da molécula depende da sua velocidade. No estado líquido, a cinética das moléculas de água está alta, pois elas podem mover-se livremente, estando ora perto, ora longe uma das outras. Então, o que nós podemos ver? Algumas moléculas têm velocidades muito altas, enquanto que outras têm velocidades mais baixas. Então, a energia cinética, ela é a energia do movimento dos átomos, certo? E a energia potencial molecular, ela é a energia associada com um objeto por causa da sua posição e estrutura. Igual eu estava falando da bola no exemplo anterior. Quando a água é resfriada, a energia cinética das moléculas é diminuída e, para solidificar-se, algumas ligações são criadas. As moléculas arrumam-se assumindo sua posição com relação a outro átomo. Esse processo ocorre até ser atingido o menor potencial de energia nessas ligações. O que eu estou querendo falar aqui com a energia potencial? Eu estou falando que, lembra do exemplo da bola? Eu chutei a bola estava parada. Eu chutei a bola, ela adquire energia cinética e ela vai ficar em movimento eterno? Ela vai ficar o tempo todo naquele movimento? Não. Uma hora ela vai diminuir essa energia cinética e ela vai diminuir essa energia cinética até adquirir o seu menor potencial, a sua energia potencial. Por quê? O que eu estou falando? Quando eu esfrio a água, eu diminuo a energia cinética das moléculas de água. E essas moléculas, lá no slide anterior que a Adriana explicou, nós temos ali oxigênio com 2 hidrogênios, certo? E ali eu tenho 104,5 graus Celsius, ou 104,5 graus naquela angulação. Ele é um ângulo que formado entre os 2 hidrogênios, que ele é fixo, ele é padrão. Então, toda vez que eu esfriar uma água, as moléculas vão se rearranjar exatamente nessa posição. Então, toda vez que eu tiver um resfriamento da água, eu vou fazer com que a minha molécula ela diminua sua energia cinética e torne ao seu menor potencial de energia. Aqui, energia potencial e geometria molecular. Como vimos, quando a água é resfriada, as moléculas ocupam uma posição bem definida, devido à sua menor energia potencial. Neste caso, formam-se ligações entre átomos de hidrogênio de uma molécula com o átomo de oxigênio de outra. Essas ligações são mais afastadas, e com essa distância, o volume da água aumenta. Cada molécula de água liga 4 ligações hidrogênio, ligações H, com suas vizinhas para formar uma estrutura tetraédrica. Tudo isso ocorre devido à polarização elétrica criada nas moléculas de água. Então, esses elétrons que estão aqui acima da molécula de água, aqui que está em movimento nesse GIF, a partir daqui que vão ser criadas pontes de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio de uma molécula, ele vai se conectar com o átomo de oxigênio da outra. Aqui nesse segundo GIF, nós temos aqui mostrando essas ligações. Exatamente essas onde estamos mostrando aqui nas pontes de hidrogênio. Eu vou compartilhar mais uma tela com vocês. Aqui. Esse simulador, ele está mostrando aqui um sistema fechado. Porém, o que nós precisamos prestar atenção? O que eu quero que vocês vejam, que vocês entendam. Isso aqui na prática. Aqui eu tenho a água, tá selecionado ali, ó. Material é água, átomos, moléculas, água. E eu estou aqui no estado líquido, certo? Estado líquido. Olha como as moléculas estão se comportando. Agora, quando eu altero o estado físico da água para sólido, olha a estrutura que ela começa a ter. Então, aqui é nítido você perceber que quando eu estou num estado líquido, eu tenho um volume muito menor do que no estado sólido. Coloca no gasoso. Tá, vou só chegar aqui na minha parte do... Aqui.
Na parte do gasosa, a cinética molecular ela vai ser muito maior. Por quê? A temperatura aumenta, então logo nós temos um volume maior e a densidade menor. Então, no estado gasoso, estado líquido, estado sólido. E o que está mostrando para a gente? Sara, Aqui, oi. você vai fazer a comparação com outra substância? É interessante mostrar outra substância para ver a diferença do comportamento anômalo. Ah, sim, pode sim, tranquilo. Por exemplo, nós temos aqui, ó, neônio, sólido e líquido, gasoso. Nós temos aqui um comportamento muito parecido, né? Apenas, o que difere ali está sendo a nossa... Aqui, neônio, conseguem ver? Sim. Ok. Tinha esquecido de compartilhar a tela. Então, aqui, escolhemos o neônio. O neônio, no estado sólido, ele tem uma configuração diferente da água. Os átomos, as moléculas, estão mais próximos das outras, certo? Estado líquido, a nova configuração. Também o volume é diferente do sólido. E o gasoso, as moléculas também têm um novo estado de energia cinética. Argônio, estado gasoso, maior energia cinética das moléculas, líquido e no sólido. Então, o rearranjo dessas moléculas, quando ela está chegando aqui no estado sólido, é quando a gente entra aqui, lembrando do conceito de energia potencial. Quando eu vou solidificar o líquido para o sólido, eu transformar esse formato nesse daqui, eu tenho gravado ali na memória de cada molécula a formação exata que ela precisa estar para ter a estrutura dela no sólido. Oxigênio, sólido, líquido, gasoso. E com isso a gente pode observar que somente a água, né, tem essa formação hexagonal quando está no estado sólido, né? Todas as outras moléculas que foram apresentadas pela Sará foram formadas todo no sólido, todo mundo juntinho. E a água ela é mais espaçosa, mais espessa. Vamos voltar para o slide, compartilhar aqui. Então, olhando aqui essas duas imagens, foi retirada daquele simulador. Nós temos aqui no estado líquido e no estado sólido. O que isso está falando para a gente? O porquê que isso acontece? Na dilatação dos líquidos, de uma forma geral, quando nós aumentamos a temperatura, temos o aumento do volume e a diminuição da densidade. Na dilatação anômala da água, ela se comporta dessa forma, ela se comporta também nessa forma geral, só que até uma determinada faixa de temperatura. O que eu estou falando com isso? Que quando eu tenho a água ali, ela está sendo resfriada, por exemplo, está 30 graus Celsius, e eu quero resfriar, eu quero congelar essa água. O que eu faço? Quando eu estou resfriando essa água, quando eu chego na temperatura de 4 graus Celsius, até chegar em zero, eu vou ter o aumento do volume e a minha densidade diminuindo, que é o contrário do que acontece na dilatação, a forma geral da dilatação dos líquidos. No aquecimento da água, de 0 para 4 graus Celsius, a água diminui o volume e a densidade aumenta. Enquanto que no resfriamento de 4 para 0 graus Celsius, o volume aumenta e a densidade diminui. O que ocorre, por causa dessa faixa de temperatura, que onde ocorre a anomalia, ocorre que abaixo dos 4 graus Celsius, ocorrem as ligações das pontes de hidrogênio e os primeiros cristais são formados, que é onde inicia esse processo de expansão. Então, diante disso, nós temos aqui, vendo que a água, ela tem esse papel, ela possui essas duas características. Ela consegue participar, na forma geral,
da dilatação dos líquidos, ela participa até uma faixa de temperatura determinada. Ou seja, quando ela atinge os 4 graus Celsius, que é onde você faz o quê? Quando está resfriando? Diminui a energia cinética das moléculas. Você vai deixando elas bem juntinhas, bem juntinhas. Só que no líquido, elas já estão com a distância bem menor entre elas. Elas têm uma distância bem próxima. Então, enquanto no sólido, ela está maior. Então, como que a gente explica essa parte? Justamente quando chega a 4 graus Celsius, há a formação das pontes de hidrogênio que formam a estrutura cristalina e faz com que a água comece a se expandir. Porque a distância é determinada das moléculas, ela é maior do que com ela no estado líquido. O que é o que acontece ao contrário nos outros líquidos. Então é isso. O processo de expansão da água ocorre a partir dos 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, fazendo com que o volume seja maior. E é isso, pessoal. Compartilha no chat o formulário mesmo, para que vocês mesmos respondam, o pessoal do PIBID, eu também. Bom, muito bom, gostei. Ok, vou colocar no chat. Eu acho que vocês podem fazer abertura para perguntas, se alguém dos colegas querem fazer alguma pergunta. Certinho, pessoal. Quem tiver pergunta, quem tiver ainda alguma dúvida sobre esse processo físico-químico, podem fazer agora. Gente, um de cada vez. Ninguém que pergunta? A Bárbara pediu para colocar o link no grupo. Ok, vou disponibilizar. Tá. Pessoal, então, eu acho que é isso. Ó. Ficou muito bom a apresentação de vocês. Gostei bastante, tá? E acho que a gente encerra por hoje, tá? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada aí. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Cadê o Rodrigo? Explicação muito boa, viu?